Bom, Constantino, aparentemente foi um clima um pouco mais tranquilo, né, nessa reunião com os governadores do que da última vez. Sim, ainda bem, né? O Brasil precisa de um pouco de pacificação nessa hora. Não tem apenas um lado culpado nessa tensão até aqui. Acho que há muito oportunismo político de tudo que é lado, né? Agora, quando todos estão unidos e felizes, eu juro que a minha reação instintiva é colocar a mão no bolso, Tiago, porque a gente sabe que isso vai custar. Né? Por que eles estão mais tranquilos ali? Porque eles estão negociando justamente 125 bilhões que o governo federal vai distribuir para estados e municípios sem praticamente contrapartida. Né? Então, esses pedidos, a gente entende a demanda por alongar prazo, por não pagar agora, está todo mundo com caixa apertado, a crise é muito severa, a gente entende, mas tem que tomar muito cuidado para isso não ser um clima de oba-oba, onde a viúva é que vai arcar com o fardo, né? A viúva somos todos nós, os trabalhadores e pagadores de impostos no Brasil. Então é preciso ter cautela aqui para isso não virar uma licença para rasgar de vez a preocupação com a austeridade, com a responsabilidade fiscal. Não é disso que se trata. O governo federal vinha com uma agenda à contramão disso, estancar a sangria fiscal brasileira, que é algo fundamental para poder baixar de forma sustentável a taxa de juros e gerar um crescimento robusto na economia. Então, a gente entende, como usou a metáfora o próprio ministro Paulo Guedes, sair da trilha para apagar o incêndio, mas a gente tem que voltar o quanto antes para essa trilha. A demanda, como o Constantino falou, é uma demanda muito grande, não é, Josias? É verdade, mas você sabe que aqui também eu divirjo respeitosamente do Constantino, porque eu acho que a falta de união pode custar mais caro do que essa guerra entre o presidente e os governadores, porque quanto menos unidade você tem, presumivelmente mais tempo você vai levar para derrotar essa crise sanitária que nós estamos vivendo. O ideal é que todos se unissem para que o problema fosse superado mais rapidamente e a gente pudesse retomar a economia. Quanto mais demora, mais custo econômico nós vamos ter. O que houve nessa quinta-feira em Brasília foi uma harmonização artificial de interesses. O Bolsonaro precisava sancionar essa lei que foi aprovada no Congresso, com socorro aí de 60 bilhões da União para estados e municípios, e ele queria compartilhar com alguém o ônus do veto que ele tem que impor, porque é um imperativo, sob pena de desmoralizar o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele tem que impor ao trecho do projeto que concede reajuste salarial a várias categorias um veto. Ele precisa vetar esse trecho. Então ele queria dividir esse ônus e os governadores, com os cofres avariados aí pela pandemia, com a arrecadação em queda, eles precisam do dinheiro. Então eles apoiaram o veto, a maioria apoiou o veto aos aumentos salariais, alguns já até andaram concedendo aumentos, aproveitando essa demora do presidente em vetar. Então, os governadores concordaram que eles precisam do dinheiro. Então, houve um frágil armistício. O projeto vai ser, o presidente ficou de decidir quando divulga essa sanção, mas certamente vai ser sancionado com o veto, como deseja o ministro Paulo Guedes, porque, do contrário, uma economia que se prevê que pode ocorrer se você congela os reajustes até o final de 2021, cairia com os aumentos que o Congresso enfiou no projeto, com o apoio do presidente Bolsonaro. A economia de 130 bilhões cairia para apenas 43 bilhões. Ficaria, portanto, menor a economia do que o socorro que a União está prestando aos estados e municípios. Então, esse veto tem que acontecer. Agora, parece estar havendo aí alguma pendência adicional em relação às demandas dos governadores. O Paulo Guedes está querendo vetar alguma coisa que os governadores gostariam que não fosse vetado em relação a dívidas com bancos oficiais e tal. Isso está demorando, está retardando o anúncio da sanção com os respectivos vetos. Agora, o que há em cena aí é um armistício precário, fictício, e a guerra vai ser retomada logo, é uma questão de tempo.